A palavra de hoje vamos encontrar em Gênesis capítulo 15, versículo 18 a versículo 21. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. É a palavra de Deus. Hoje gostaria de compartilhar convosco a mensagem com o título Vamos entrar em Canaã. Para conquistar a Canaã. Canaã representa o reino de Deus em que precisamos entrar, certo? Vamos conquistar Canaã. Gênesis capítulo 15, que é o capítulo da aliança da tocha, cena de ratificação entre Deus e Abraão, o nosso pai da fé. Versículo 18 até versículo 21, Deus desejou tanto dar esta terra aos descendentes de Abraão, era que até definiu as fronteiras exatas, falando das tribos que viviam ali, para que eles estivessem preparados para entregar a terra. As promessas são dadas aos descendentes de Abraão. Esta graça é falada em Gálatas, versículo 21. Que somos de Jesus Cristo, somos os descendentes de Abraão, certo? Estas promessas antigas que Deus falou a Abraão são aplicadas a quem? A nós, os que somos descendentes de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Define estas fronteiras a partir do grande rio do Egito até o grande rio Eufrates. Este território foi conhecido por o tesouro, o centro de toda a terra. E Deus diz que vai dar esta terra aos descendentes de Abraão. E essas promessas são aplicáveis para nós. Sabe que às vezes temos que ser agressivos ao ler e saber que isto também se aplica assim. Emergir na terra de Canaã, porque em Ezequiel capítulo 20, versículo 6, tem algo interessante. Deus foi ele que procurou esta terra para os israelitas. Deus não apenas deu a terra de Canaã para os descendentes de Israel ou os descendentes de Abraão, como se não existisse, mas antes deles existir, ele escolheu a terra. Entender por que Deus fez isso e por que esta terra de Canaã é importante para nós, precisa olhar a história para entender isto. A história começa com o próprio Adão. Até sabemos que os nossos tempos, senão isso não poderia haver necessidade de aprender isso. Mas Gênesis vai e culmina em Apocalipse 21. Novo céu e a nova terra. E vamos escrever como o reino de Deus. Apocalipse 21, versículo 5, versículo 9. Alguma coisa aconteceu quando o homem pecou. Este homem que foi criado à imagem de Deus, quando ele rejeitou a palavra de Deus, desobedeceu a Deus, ele caiu no pecado. Adão caiu. Quando ele caiu, ele era o centro da criação de Deus. Quando Adão caiu, toda a criação caiu com ele. É muito importante que tomemos nota disto. No início, o homem era conectado com toda a criação. A Bíblia na história não fala do homem como fosse um indivíduo único que somos hoje. Sempre era conectado com a criação. Por isso, quando Adão caiu,
Gênesis capítulo 3, versículo 17, diz: porque você escutou a voz da sua esposa e deixou a voz de Deus. Maldito é a terra por causa de você. Eu aqui, Adão é que pecou, mas Deus não amaldiçoou Adão, mas a terra por causa do pecado do Adão. E daí temos cardos e espinhos. Terra que produzia plantas e flores bonitos, por causa da queda de Adão, começa a germinar cardos e espinhos. Por causa desses cardos e espinhos, não tem como ter frutos, porque estes vão sufocar as plantas. Este foi o estado que resultou da queda de Adão para a criação. Interessante que Oséias capítulo 6, versículo 7 fala disto. O que Adão fez foi transgredir a aliança de Deus. Em Gênesis 3 ou 4, a Bíblia não fala nada da aliança de Adão com Deus. Em Oséias capítulo 6, versículo 7, nos diz que Adão transgrediu a aliança feita com Deus. E poder esquecer qualquer coisa, pode esquecer, mas lembra-se disto. Deus colocou no coração de Adão a sua palavra, a sua aliança. Quando o nosso coração falha em guardar a palavra de Deus, as consequências devastadoras são de que a terra é amaldiçoada. Este é o início da Bíblia. A voz de Deus foi consistente desde o início. Problemas devastadores que encaramos no nosso dia a dia começaram a acontecer ou tiveram a sua entrada ou seu gênese por causa da desobediência do homem ao deixar de guardar a palavra de Deus no seu coração. Falamos acerca do sofrimento de Israel no Egito, os sofrimentos que afetam a raça humana, todas as dores que alcançam a humanidade. Essas consequências devastadoras devem-se à falha do homem em guardar a palavra de Deus no seu coração. O estado dos nossos corações tem uma conexão direta com a terra em que vivemos. Vemos que a situação deteriora, quer dizer, piora. Quando chegamos no capítulo 4, versículo 12, vemos o primeiro assassinato. O Caim mata o seu irmão Abel. E a situação piora aqui. A maldição é lançada de novo de que a terra não vai produzir mais frutos para Caim. Não importa o quão árduo é o seu trabalho. Eu creio que todos temos este tipo de experiência. Trabalhamos mais e mais e parece que não temos resultados. Não há produtividade. Sabe quão frustradora é esta situação? Esta é a terra que foi amaldiçoada e cada vez mais pior até os dias de Noé. Isto se encontra em Gênesis capítulo 6. E este começa com os filhos de Deus. Os filhos de Deus começam a se corromper por ir atrás dos filhos dos homens, casar com elas. Se olhar para o baixo do capítulo 6, fala acerca do estado da terra. Independentemente da existência dos filhos de Deus, Deus começa a reclamar acerca do estado da terra que está cheio de homens violentos e com a corrupção.
E daí vem o juízo. Por causa de quem? Dos filhos de Deus. A vida e a obediência dos filhos de Deus está diretamente ligada ao bem-estar de toda a terra. Eu não sabia dessas coisas, mas o Reverend Park coloca nas suas séries. Diz que a corrupção dos filhos de Deus trouxe sobre a terra o juízo. E isto se encontra em Gênesis capítulo 7, versículo 4 e 6 e 10 e 12 e 16 e 23. Desculpe, versículo 4, versículo 6, versículo 10, versículo 12, versículo 17, versículo 18 e versículo 24. E podemos ver sobre o capítulo 7 que Deus coloca repetidamente que as águas vieram sobre a terra. As cheias vieram sobre a terra. O juízo veio sobre a terra. Dizer que a terra é diretamente afetada por causa de quem? Por causa dos filhos de Deus. Quero atrair a nossa atenção para entender o quão cada um de nós é tão importante, não apenas para a salvação, mas na restauração de toda a criação. É assim que tudo começou. É todo o mundo antediluviano. Isso quer dizer, antes das cheias de Noé. Depois das cheias veio um novo mundo, com um novo céu e nova terra. E este é o período antediluviano. Então, o segundo período antediluviano significa o período antes do dilúvio. O segundo período chamamos de o período do Antigo Testamento. Este começa com Abraão, a nossa figura principal hoje, o pai da fé. Deus prometeu no ano 2082 a.C., na aliança da tocha. Passagem que lemos em Gênesis capítulo 15, versículo 18 a 21, mantém. Deus definiu a terra que será construída e destruída, que está sendo plantada e destruída, restaurada e destruída. Deus define esta terra com Abraão e chama desta terra a terra de Canaã. E ele diz: darei esta terra aos seus descendentes. É por isso que somos importantes nesta imagem. Define a terra de uma forma circular. Assim, esta é Canaã, tem aqui o rio do Egito, tem os grandes rios de Eufrates. Já tem 10 tribos que já estão vivendo aqui, o que significa que ao entrar temos que expulsá-los. Então, quem são? Não me lembro. Tenho que cabular para escrever isto. Quem são? São os queneus, os quenezeus, os cadmoneus. Creio que o Reverend Park explica cada tribo nos livros das séries da redenção. Os hititas, os ferezeus, os refaímos, os amorreus, os cananeus, os gergazeus e os jebuseus, que tem 10 tribos mencionados nesta cena com Abraão. Número alterna com 7 ou 10, por isso muitas vezes chamamos de as 10 tribos de Canaã ou as 7 tribos cananeas. Alguns clãs desaparecem dependendo da era em que nos encontramos. Deus fala com o nosso pai da fé, Abraão, que estas 10 tribos devem ser expulsas. Ver como é que Deus materializa isto. É Isaías 46,
versículo 10. Deus diz aqui que Deus faz saber o fim desde o começo. O que aconteceu é que no tempo de Moisés, Deus resgata e liberta o seu povo. Em Êxodo capítulo 20, Deus lhes dá 10 mandamentos, a sua palavra. E estão contidas nas duas tábuas, as tábuas dos 10 mandamentos. Que Deus diz aos israelitas que vos dou esses mandamentos, se vocês guardar esses mandamentos, guardar esta palavra, ao entrar em Canaã, viverão bem. Uma boa vida. Ele lhes garante isso. Isso prefigurava o que Deus fez com Adão no início. O que ele fez antes de entrar na terra prometida. Coloca a palavra nos nossos corações. Mas no tempo dos israelitas, ele lhes dá a palavra nas duas tábuas de 10 mandamentos. E Deus vai colocar a sua palavra nas tábuas de pedras por eternidade para Israel. Isto, os israelitas terão 40 anos da jornada pelo deserto e no final entram em Canaã. Um período de 16 anos tem a conquista de Canaã, de expulsar todas essas tribos. Aqui devemos pensar nisso. Será que Deus estava a dizer que se eles matassem todas essas pessoas e vivessem em Canaã, tudo correria bem? Nós possamos viver bem na terra de Canaã, tudo quanto precisamos fazer é eliminar essas tribos de Canaã. Os israelitas estivessem a pensar que se eles conseguissem expulsar essas tribos, eles estariam a viver bem, estariam a ser desviados do ponto, a perder o foco. Precisamos saber por que Deus lhes disse para expulsar estas tribos. Não pela qual eles devem expulsar essas tribos é porque farão com que eles pequem contra Deus. E não são as pessoas concretamente. É o ato que eles farão de fazer com que o povo de Deus peque. Eles serão uma armadilha para o povo. Está escrito em Atos 22, 32 e 33. Êxodo 32, 33 e 34. Culpe é Êxodo 23, versículo a partir do versículo 27. Hei de ler no versículo 30. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomar posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, desde o deserto até o rio. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, aos quais expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com seus deuses. Não deixe que esses povos morram na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Os expulsos é Deus. Vemos que historicamente os israelitas não foram capazes de expulsar todos os cananeus. O mais perigoso aqui é que eles esqueceram-se do foco da expulsão dessas gente, que eles tornariam-se armadilha para eles pecarem contra Deus. Estavam ali na terra que mana leite e mel, fazendo aquilo mais aquilo, mas a terra lhes cuspia para fora por causa do seu pecado. Voltar para Isaías 24, versículo 5. Isaías 24, versículo 5. O que contamina a terra?
causa poluição no nosso mundo hoje. No versículo 5 diz: a terra está contaminada com quê? Pelos seus habitantes. Por quê? Porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Desde o início até o final, para Deus, a terra é poluída por causa do homem que desobedece a palavra de Deus. E as mulheres também. Homem quebrando a aliança de Deus. E ele tem expulsado as tribos de Canaã, tenha expulsado muitos reinos, e eles eram a maioria naquela região. Não estavam se focando naquilo que era o ponto principal de Deus nas suas vidas, e cometeram pecados de adultério. É relacionar-se com alguém que não é seu esposo ou sua esposa. E é infidelidade. E também a idolatria. Fica que é amar outras coisas acima de Deus. Quebrar a aliança, que é não confiar em Deus. O quarto é o assassinato. O derramamento do sangue inocente. E este derramamento do sangue não estava a falar apenas de alguém matar um desconhecido. Ele já estava a matar até os seus próprios pais. Adultério era demais. Os pais derramavam sangue inocente de crianças, sacrificando-os a falsos deuses. E nós deveríamos olhar para estes aspectos para ver o que eles realmente significam na nossa vida. Por causa disto, os israelitas foram cuspidos da terra de Canaã. E até a segunda vinda de Cristo, essa terra permanecerá em desolação. Haverá aqueles ocupantes, mas aqueles ocupantes até que Jesus venha. Jesus vem e faz essa divisão de que esta comunidade do Antigo Testamento, onde a palavra para eles estava engravada nas pedras, lhes dando esta palavra. E por receber esta palavra, tinham o poder de expulsar os cananeus da terra. Viver em paz na terra prometida. Deus diz que a razão pela qual eu quero vos dar terra de Canaã é que este torne-se o centro do mundo. Encontra em Ezequiel capítulo 38, versículo 12. Será que os israelitas, tendo expulsado os cananeus da terra, serão o centro da terra, serão os mais ricos da terra. E Deus queria, através deles, restaurar tudo quanto caiu por causa da queda de Adão, obrando a partir daqui que é Canaã, o centro da terra. A razão pela qual Canaã deve se tornar o centro da terra não é porque os israelitas eram boas pessoas. Deus queria que Canaã fosse o centro da terra porque a palavra estava lá. Podemos nos focar em Canaã no aspecto físico da localização. Onde a palavra de Deus está, aí é o centro do mundo. Então, se tiver a palavra de Deus em você, você é o centro do mundo. Não olhe para si e se menosprezar. Nós guardarmos a palavra de Deus, para Deus somos importantes para que nos use como instrumento de conquistar o mundo. Quando Jesus chegou, todo mundo tinha a expectativa de que este é o Messias e vai conquistar a favor de Israel. Mostra que as nossas perspectivas e as de Deus são muito diferentes. E todos ficaram confundidos
porque Jesus morre na cruz. Até os discípulos, eles discutem pelo caminho. Nós pensávamos que seria ele que nos restauraria a terra de Israel. E a palavra fala em Hebreus capítulo 9, versículo 15, Hebreus capítulo 10, versículo 15 a 16, de Coríntios capítulo 11, versículo 25, ele diz: eu dou o meu sangue como o sangue da nova aliança. Ele cumpre a nova aliança aqui. Vemos isso em contraste com a aliança que Moisés fez. Aonde é que Moisés escreveu a palavra? Nas tábuas de pedras. Mas aqui, através de Jesus, Deus coloca a sua palavra nos nossos corações de volta. Tornar mediador de uma nova aliança. Como sabem, Jeremias 31 fala-se da aliança. Isso é muito essencial para os cristãos hoje em dia. A palavra já não está nas pedras, mas está engrafada nos nossos corações e nas nossas mentes. Não precisamos ser forçados a fazer o que é certo. Nós fazemos pelo amor, pela escolha e voluntariamente. Esta é a nova aliança. E Jesus cumpriu livremente, nos dando esta nova aliança. Jesus mediou o concerto e a aliança com Deus e os homens, assim como Moisés mediou a aliança entre Deus e os israelitas. A palavra está nos nossos corações agora, se encontramos em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 3, certo? Jesus veio, todos esperavam que lhes restaurasse a terra, mas além de restaurar a terra, ele fala de outra coisa. Ele diz, fala da verdadeira definição da terra. Ele diz que esta terra é o nosso coração e fala de boa terra. Devemos voltar para a definição de terra cristiano e vamos voltar em Lucas 8, 15. Lucas capítulo 8, versículo 15. Ele diz: mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Para restaurar a terra, precisa ouvir a palavra. E ao ouvir a palavra, no teu coração precisa guardar a palavra. Veja que é muito diferente da nossa perspectiva, porque nós pensamos que ter um bom coração é conseguir realizar aquilo, comprar aquilo, mas aquilo de bom. A definição de Deus de um bom coração é de agarrar a palavra de Deus. E com perseverança. Sabemos que a palavra perseverança tem a ver com o passar do sofrimento. Graças, coisas não acontecer como você esperava. Nós sabemos que essas coisas acontecem com a humanidade. No meio desse tipo de turbulência e sofrimento, nós permanecemos na palavra. É daí que frutificamos. A definição de Jesus de boa terra diz que eu vim para isto, plantar a semente na boa terra. Ele coloca a ênfase no coração e diz que todo homem tem tesouro no seu coração. Diz que existe bom homem com bom tesouro no seu coração e o homem maligno com o mal no seu coração. Que Jesus está tocando a essência, voltando-se para Gênesis capítulo 3 e mostrando que Adão pecou porque perdeu a palavra no seu coração. Vamos nos voltar para Lucas capítulo 6, Lucas 6, versículo 45. Ele diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração,
E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Arrependi todo dia ontem quando li esta passagem e estou abençoado como evangelista, estou a falar a palavra de Deus agora. Acerca disto, o que sai da tua boca é o tesouro que está no teu coração. Isto é o que é a restauração do seu reino. E Jesus olha para os nossos corações e busca entender o que tem no seu coração. Isso é o que me preocupa mais, além de libertar a terra. Falando da terra física, a libertação da terra física do domínio dos romanos. Vamos tocar o fundamento básico da sua fé. A verdade é que não há nada de bom que sai do coração de um humano. Para Marcos capítulo 7, versículo 20 a 23. Jesus deixa muito claro aqui. Mostra que não há nada de exterior que possa nos sujar, que possa nos contaminar, possa nos poluir. Tudo quando nos contamina, nos polua, é o que está cheio nos nossos corações. E Deus estava a dizer para expulsar essas tribos dentro da terra de Canaã. E Jesus chega e nos faz entender de um outro sentido. O que ele realmente significava aqui em Marcos? Dizia que tirássemos o que está cheio, o nosso coração. Poderemos ler esta passagem juntos, Marcos capítulo 7, versículo 20 a 23. E continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Que o primeiro são os maus pensamentos. Escrever isto enquanto confessamos que isto está nos nossos corações e pedimos ao Espírito Santo que tire isto de nós. A imoralidade sexual, roubo, assassinato, tudo isso se conecta aos 10 mandamentos e está ligado ao que está nos nossos corações. É porque você cobiça e no assassinato você mata. Adultério, gula, maldade, engano, mentira e desejos desordenados, inveja, falar mal das pessoas, orgulho, estupidez ou loucura. Por quê? Porque se temos a palavra de Deus, temos a sabedoria. Se não temos a palavra de Deus, o resultado é insensatez, ou loucura, ou estupidez. Daquilo que nós somos, para Deus, somos loucos, estúpidos. Conectar a linha entre o tempo do Antigo Testamento até que Jesus venha e introduz a aliança do Novo Testamento. É a primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu ia dizer, não, eu tenho tudo isto, o que farei? Temos que perceber que Jesus já veio. A diferença entre o Novo e o Antigo Testamento é que a manifestação do poder é muito mais diferente. O poder da vida, do Espírito da vida que Jesus nos dá, é muito mais poderoso para nos libertar do poder do pecado que se encontra no poder da letra da lei no Antigo Testamento. Voltar para Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2.
é uma passagem que nos mostra que Jesus nos libertou. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, vamos ler todos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Irmãos e irmãs, a razão pela qual eu trouxe isto é porque a criação, desde o tempo de Adão até agora, está sofrendo. A palavra nos diz que a criação está gemendo. Está gemendo. Quando a aparição dos filhos de Deus. Por quê? Porque quando os filhos de Deus guardar a palavra de Deus nos seus corações, a terra amaldiçoada será restaurada. Ler na mesma passagem, Romanos capítulo 8, versículo 19. Isto fala de nós. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O versículo 20 a versículo 22. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência e em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Então, aguarda-nos que estejamos com a palavra engrafada nos nossos corações. Abençoado, porque juntos estamos a aprender esta palavra, nos mostrando a história da redenção desde o início até o final. O qual a criação foi sujeitada a tudo isso por causa da nossa queda. Não importa se é criança ou adulto, ou é mulher, ou é homem, não importa a sua etnia, a cor, a língua. Temos ter certo que, se guardarmos a palavra da aliança nos nossos corações, o mundo será restaurado. É o princípio demonstrado na Bíblia, é o princípio da palavra de Deus. Nesta instância, na República da Coreia, estamos atravessando tempos difíceis, crises pessoais, individuais, até familiares. Como no mundo inteiro, estamos a atravessar diferentes tipos de problemas. O que podemos fazer agora? Jesus já nos libertou do poder da morte. O versículo que temos lido continuamente chegou a mim com uma nova luz. O grande poder que Deus investiu em nós se encontra em 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A última passagem, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Encontra no Antigo Testamento, 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esta é a razão pela qual Deus restaura o nosso coração. É a razão pela qual Deus restaura sua palavra para os nossos corações. Ou seja, é a razão primordial. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, refere-se a nós, certo? Primeiro, se humilhar. Segundo, e se orar. E 3, buscar a minha face. 4, afastar-se dos seus maus caminhos. Ver mais uma vez. 1, humilhar-se a si mesmo. 2, orar. 3, buscar a face de Deus. 4, se afastar dos seus maus caminhos. É isso que nós precisamos de fazer. Não precisa de dinheiro. Isto não precisa que alguém seja um sobrenatural. Qualquer homem pode fazer isto. Se nós fazermos a nossa parte nestas 4 coisas,
o que Deus vai fazer? Diz que eu ouvirei dos céus e perdoarei o seu pecado. 3. Curarei a sua terra. Buscarmos a Deus com respeito à sua aliança no nosso coração, Ele vai curar a terra. A única forma pela qual a maldição pode ser tirada desta terra é quando Deus a remover. Nós não podemos fazer nada. Está à espera da manifestação dos filhos de Deus com a aliança nos seus corações para buscar a Deus e humilhar-se. Por assim que estamos na segunda parte do nosso ano, que vamos receber o poder do alto. Temos aqueles que têm a palavra de Deus nos seus corações e guardam a aliança de Deus. E assim iremos orar. Humilhar e orar, iremos deixar os nossos maus caminhos. Fazermos isso, Deus promete que vai ouvir as nossas orações, vai perdoar o nosso pecado e vai curar as nossas vidas, curar as nossas famílias, curar as nossas comunidades, curar a nossa nação, como o mundo inteiro. Ficamos nos preocupando com a situação da corrupção das pessoas, mas Deus diz: se vocês guardarem a minha palavra no vosso coração, eu virei e curarei a vossa terra. Espero que isso aconteça com todos. E vamos fechar com uma oração. Querido Pai Celestial, muito obrigado por este privilégio de sentar e aprender na sua palavra e fazer-nos entender esta visão de que mesmo que nós não sejamos nada, o Senhor escolheu que nos tornasse o centro da terra. E creio que o Senhor deseja que sejamos pessoas que têm a paz no coração, que possamos receber pessoas de todas as nações. Olhamos para esta visão, descobrimos que somos tão pequenos e que tudo parece impossível. Nós agora descobrimos, por estudar a palavra na história da redenção, que cada um de nós é muito importante. Nós recebermos e restaurar a aliança perdida nos nossos corações, nos voltarmos ao Senhor. Vai restaurar a terra em que nos encontramos. Pai, nós oramos o Shalom, florescer como o povo da sua aliança. Nos humilhar e buscarmos a face do nosso bondoso Deus e que possamos deixar os nossos maus caminhos. Senhor, ouça as nossas orações e cure a nossa terra. E sempre não nos esquecer, estar conosco até este dia. Até este dia de hoje, tenha engrafado a sua palavra nos nossos corações. Muito obrigado, em nome de Jesus. Ficar com salvas de palmas, o nosso Deus Pai.